No episódio anterior, Ira deu um tapa na cara de Orhun e disse para ele que ela era a única que poderia se preocupar com o bem-estar de Sarah, pois ela era a mãe dela. O episódio de hoje começa com Orhun e Ira ainda no jardim e Orhun olhando para Ira bravo, pois acabou de ser estapeado. Orhun então olha com muita raiva para Ira e diz: eu só não te pego pelo braço e te jogo para fora desta casa porque eu me importo com aquela criança. Não importa o que aconteça entre nós, você não pode descontar os seus problemas naquela criança. Ela não tem culpa de nada. Orhun então diz para Ira que ela não tem o direito de descontar as suas frustrações em Sarah. Ira fica em silêncio, apenas ouvindo as palavras de Orhun. Orhun então olha para Ira e diz: já que você se considera uma mãe tão boa, então pense no que eu disse. Orhun então sai do local, bufando mais do que um rinoceronte. Ira fica no mesmo local, em choque, com todas as palavras que Orhun lhe disse e também pelo que acabou de fazer. Orhun então volta para seu quarto, completamente desestabilizado por tudo o que acabou de acontecer. Ele então se aproxima da janela e fica olhando para o mar. Ele então diz para si mesmo: ela me odeia. Orhun então sai da janela e continua andando pelo quarto. Ele está visivelmente triste e não para de se lembrar do que aconteceu entre ele e Ira. Orhun então para na frente da mesinha e diz para si mesmo: não há nada para fazer sobre isso. Então vou deixar que ela me odeie, se esse é o preço que ela terá que pagar para ficar segura. Enquanto isso, Ira voltou para a cabana e Sarah está muito triste e está chorando por toda a situação em que ela acabou de passar por conta de Ira. Ira sabe que errou. Ela olha para a menina muito triste. Ira então se aproxima de Sarah e diz: eu sinto muito, querida. Eu não deveria ter gritado com você. Sarah continua em silêncio, chorando. Ira então diz: não faço de tudo para proteger você? Foi por isso que eu fiz aquilo. Sarah então olha para Ira e diz: por que você está me protegendo do tio Orhun? Por que você sempre está brava com ele? Ira então diz: para garantir que nada aconteça com você. Sarah então diz: mas ele foi bom para mim quando você não estava aqui. Ele ficou ao meu lado enquanto eu pegava no sono. Ele lutou contra os bandidos. Eu te disse, mãe, ele é uma boa pessoa. Ira então começa a se lembrar do momento em que Orhun disse para Ira que ela não deveria descontar suas frustrações em Sarah. Ira então volta de seus pensamentos. Ela então se aproxima da menina, passando a mão nos seus cabelos e diz: eu o conheço melhor do que você imagina. Ele pode ter nos ajudado, mas ainda assim, ele é apenas o meu chefe. Sarah ia dizer alguma coisa, mas Ira interrompe a menina e diz: você quer marcar muitos pontos para o papai voltar e nos levar daqui, certo? Sarah então diz: sim, mamãe. Ira então diz: então por favor, mantenha a distância dele. Ou então, caso contrário, não conseguiremos marcar todos os pontos. Sarah abaixa a cabeça, pois ficou muito triste com isso, pois sabe que agora ela vai ter que ficar bem longe de Orhun. Ira então pede desculpas para Sarah novamente por ter gritado com ela. Ira então abraça a menina e começa a beijar a cabeça dela e promete para Sarah que nunca mais gritará com ela. Enquanto isso, Azikis está fora da casa, perto de uma fogueira. Ele está muito triste, pois acreditou que sua mãe estava na casa para vê-lo. Na verdade, ela estava, mas Susan mandou ela ir embora. Susan então acaba percebendo a tristeza do garoto. Ela então decide ir conversar com ele. Susan então se senta ao lado de Azikis e diz: sinto muito, irmão. Eu não sei de onde o papai tirou esse nome e não sei de onde ele achou que essa mulher estava aqui. Até o nome dela não nos deixa em paz. Susan então diz para Azikis que o pai dele, Arif, nunca mais dormiu depois do que aconteceu por culpa dessa mulher. E diz para Azikis que diante disso, ela também nunca mais conseguiu dormir como antes. Susan diz para Azikis que as crises de Arif aumentaram por conta daquela garota. E diz para Azikis que toda vez que Arif olha para aquela garota, ele se lembra daquela mulher. Ou seja, ela está querendo dizer que toda vez que Arif olha para Elif, ele se lembra de Berrie, que é a Merin, né? Enquanto Susan vai dizendo essas coisas para Azikis, ele começa a apertar um pedaço de pau com as mãos. Susan então percebe e diz: a raiva que tem dentro de você não acaba, não é mesmo? É claro, ela tá lá alimentando a raiva do menino. Ela então diz: dá pra ver pela sua cara e pela maneira que você olha para o fogo. Mas é claro que eu sei como você se sente. Eu sou a sua irmã. Após deixar Azikis com raiva, Susan se levanta e vai embora.
Assim que Susan sai, Aziz começa a se lembrar do momento em que viu seu pai expulsando sua mãe de casa. Aziz então se levanta e joga o pedaço de pau que ele estava nas mãos e entra no galpão com muita raiva. Aziz então olha para Elif e diz: "Você me perguntou que tipo de pessoa eu sou? Bem, eu vou lhe dizer. Eu sou o tipo de pessoa que conhece o meu lugar. Sou eu quem decido quais são seus limites, você entendeu?" Enquanto isso, Elif se encolhe toda com muito medo do rapaz. Aziz então pega a garota pelo braço e diz: "Você vai entender a partir de agora." Ele então leva a garota para fora do galpão. Aziz então diz para Elif que ela vai passar a noite toda ali, de pé, e diz para a garota que ela não deve se sentar, não deve dormir, não deve comer e não deve beber até que ele deixe ela fazer isso. Aziz então entra na casa e deixa a Elif sozinha. Aziz observa a Arif dormir. Enquanto isso, ele começa a dizer para seu pai que ele nunca vai se esquecer do que fizeram com eles. Aziz então se levanta e começa a olhar pela janela e acaba vendo Elif. Após um tempo, Aziz vai para outra janela e continua observando Elif de cima, enquanto a garota está tentando se aquecer ao redor de uma fogueira lá fora. Elif acaba percebendo que Aziz está olhando para ela. Ela então começa a ficar nervosa, pois tem medo do rapaz. Elif começa a escutar o latido de alguns cachorros. Ela então fica ainda mais nervosa e começa a dizer para si mesma: "Por favor, Senhor, me dê forças para suportar tudo isso. Por favor, me dê forças para suportar tudo isso enquanto meu pai paga a nossa dívida." Após um tempo, começa a trovejar. Após um tempo, algumas gotas de chuva começam a cair e apagam a fogueira que Elif estava usando para se aquecer. Após alguns minutos, começa a chover forte e Aziz continua olhando a garota pela janela e não se comove pelo fato da garota estar tomando chuva e apenas observa a garota de longe. Após um tempo, Aziz sai da janela e para de chover. Elif então sorri e agradece a Deus pela ajuda que está lhe dando. O dia amanhece, Orhon está em seu escritório trabalhando. Ira então entra no local para lhe entregar o seu café da manhã. Ira acaba colocando o café em cima da mesa de Orhon, de forma totalmente abrupta. E depois ela ia sair do escritório de Orhon, mas Orhon acaba dizendo: "Eu não gosto disso." E diz: "Por favor, faça seu trabalho com cortesia. Não faça isso novamente." Orhon então manda Ira refazer o café. Ira então pega o café que tinha colocado em cima da mesa do escritório de Orhon e sai do local. Enquanto isso, Elif passou a noite toda do lado de fora da casa. Elif então pensa em sentar um pouco, mas quando ela ia fazer isso, Aziz acaba aparecendo no local. Aziz então chega no local, ele aponta para alguns sacos brancos que estão próximos da casa e manda a Elif carregar os sacos. Elif então pergunta: "Para onde?" Aziz então diz: "Leve para o outro lado." Elif então começa a pegar os sacos brancos que estão do lado da casa e começa a levar os sacos para o outro lado da casa e coloca eles no pé de uma árvore. Aziz então sai do local e Elif continua levando os sacos de um lado para o outro. Enquanto isso, Ira refez o café de Orhon. Ela então entra no escritório de Orhon e coloca o café sobre a mesa dele com todo o cuidado. Mas Orhon manda a Ira fazer o café de novo. Ira então pega o café novamente da mesa de Orhon e sai do local. Enquanto isso, Zerrin conversa com Daphne na sala da casa delas. Daphne está tentando organizar as finanças da associação. Zerrin então diz para Daphne que ela deveria pedir a ajuda de Orhon para ajudá-la nessa organização, pois Orhon é um homem mais experiente nesse assunto, e diz para Daphne que também seria uma forma dela ficar mais próximo dele. Daphne diz para Zerrin que isso não é uma boa ideia, mas Zerrin começa a insistir para que a garota faça o que ela está pedindo. Após um tempo, Daphne decide ligar para Orhon. Ira então vai levar o café para Orhon pela terceira vez. Ira então acaba colocando o café em cima da mesa do escritório de Orhon, mas Orhon diz para Ira que ele não vai beber café hoje. Ira então fica com muita raiva da atitude de Orhon e ia brigar com ele, mas Orhon olha bravo para Ira. Ira então decide não revidar. Ela então olha para Orhon e diz: "Tudo bem, que seja como você quiser." Ela então pega o café da mesa de Orhon e ia sair do escritório. Porém, Ira é impedida de sair, pois Orhon manda ela esperar um pouco. Ira então fica parada de costas para Orhon. Orhon então diz: "Você me disse que não era mais a Ira de 6 anos atrás, mas eu também não sou mais o Orhon de 6 anos atrás. Eu não vou mais ignorar o seu desrespeito. Você vai aprender a se comportar. Agora saia." Ira ia revidar, mas decide ficar quieta e sai do local. Assim que Ira sai, dá pra ver na cara de Orhon que ele não tá gostando nada do que ele está fazendo,
mas na cabeça dele isso é necessário. Enquanto isso, Elif continua levando alguns sacos brancos de um lado para o outro da casa. Susan começa a observar a garota da janela. Elif está exausta, pois passou a noite toda em pé ao lado de fora da casa. E ninguém da casa mostra nenhum tipo de compaixão pela garota. Susan então se senta na mesa com Azix e diz para o rapaz que Elif deveria mesmo ser punida, pois ela trouxe o nome daquela mulher de volta para a casa deles. Ela está falando pelo fato de Arif estar confundindo Elif com Berrier. Após um tempo, Arif olha para Susan e diz: "Quando vou tomar meu café da manhã?" Susan então diz para Arif que ele já tomou o seu café da manhã. Arif então diz: "Não, eu não tomei café da manhã, eu estou com fome. Quando vou comer?" Azix então fica bravo por seu pai ter se esquecido de que tomou café da manhã. Ele então se levanta e vai até a janela e acaba vendo Elif bardeando os sacos brancos de um lado para o outro. Ele então sai de dentro da casa e vai falar com Elif. Assim que Azix chega para falar com Elif, Elif diz para Azix que já terminou de carregar todos os sacos brancos do lado da casa para o pé da árvore. Azix então olha para Elif e diz: "Você não terminou nada, pois agora você vai pegar os sacos brancos do pé da árvore e vai levá-los de volta para onde eles estavam." Elif olha para Azix, pasma com tamanha maldade do rapaz. Ela então não pensa duas vezes e começa de uma vez a carregar os sacos de volta para onde eles estavam. Nesse momento, Azix recebe uma ligação de Gurbus. Gurbus pede para que ele volte ao trabalho, pois eles precisam conversar. Nesse momento, Susan sai lá fora para falar com Azix. Azix então manda Susan ficar de olho em Elif, pois ele precisa ir trabalhar. Susan então pede para que Azix não se preocupe, pois ela não vai tirar os olhos da menina. Assim que Azix sai do local, Susan começa a falar: "Vamos, menina, rápido, 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 carregue os sacos." E não se importa nem um pouco com o fato da garota estar completamente exausta. Sinceramente, Susan e Azix realmente são irmãos. Enquanto isso, Orhun está ajudando Daphne. Enquanto Daphne está no escritório com Orhun, Zerrin está conversando com a Afif na sala da mansão. Zerrin está dizendo para a Afif que Orhun foi muito gentil em aceitar ajudar Daphne. Enquanto isso, Daphne e Orhun continuam conversando no escritório deles. Após um tempo, Ira chega no local para servir um chá para os dois. Ira então serve o chá para Daphne. Daphne então acaba agradecendo Ira. Ira então diz: "Desfrute da sua refeição", que é como ele sempre fala. Ira então serve o chá para Orhun e as mãos dos dois acabam se tocando. Eles então acabam se olhando e o clima ali fica meio tenso e Daphne percebe tudo isso. Após um tempo, Ira termina de servir o chá para os dois e sai do local. E Orhun fica completamente abalado com essa situação e Daphne percebe tudo. Assim que Ira sai, Daphne olha para Orhun e diz: "Orhun Dermihali, você que é capaz de resolver todos os problemas em um passe de mágica, é capaz de resolver seus próprios problemas?" Orhun finge que não escutou e continua falando sobre trabalho. Daphne então decide não continuar com a conversa. Enquanto isso, Rashed chega para o seu primeiro dia de trabalho, 4 minutos atrasado. Sultana então vem recepcionar Rashed e diz: "Você está 4 minutos atrasado, mas eu vou te perdoar, pois hoje é seu primeiro dia de trabalho." Sultana então diz para Rashed que ele não deve mais se atrasar nos próximos dias. Ela então pede para que Rashed comece logo seu trabalho e realize o paisagismo do jardim da mansão. Rashed então pede para que Sultana não se preocupe, pois ele vai deixar o jardim impecável. Eu só acredito vendo. Enquanto isso, a Afif continua conversando com o Zerrin na sala da mansão. Ira chega e recolhe os copos vazios de chás que elas estavam bebendo. A Afif então pede para que Ira traga mais chá para ela e para Zerrin. A Afif então recebe uma ligação e sai da sala para atender. Zerrin fica sozinha na sala da mansão e após um tempo, Ira vem servir o chá para ela e para a Afif. Ira então começa a colocar os chás em cima da mesa, porém Zerrin acaba colocando os papéis de uma maneira que faça com que Ira acabe derrubando uns dos chás em cima da mesa. Zerrin então chama a atenção de Ira e pede para que ela tome mais cuidado ao realizar o seu trabalho. Ira então diz que sente muito e diz para Zerrin que vai limpar imediatamente e que em breve trará outro chá para ela. Zerrin então diz para Ira que ela sempre traz o seu laptop consigo e diz para Ira que ela deve ajudá-la a redigir aqueles documentos novamente, pois ela precisa mostrar aqueles documentos para a Afif. Ira então acaba aceitando ajudar Zerrin, pois se sente culpada por ter estragado os documentos. Ira então começa a redigir todos os documentos no laptop de Zerrin. Zerrin pede para que Ira tome cuidado e faça os documentos da melhor forma possível.
Ira então olha para Zerrin e diz para Zerrin que ela pode ficar tranquila, pois não é a primeira vez que ela trabalha com os documentos da associação. Após um tempo, Sultana vem dizer para Ira que ela precisa voltar a seu trabalho. Ira então sai do local. Sultana pede desculpas a Zerrin por ter retirado Ira do local, mas infelizmente Ira tem outras tarefas para fazer. Zerrin então diz para si mesma em pensamento: preciso manter essa mulher longe de Daphne e de Orhun. Enquanto isso, Gurbus está em seu escritório, comendo como sempre. E Azkis está conversando com ele. Após um tempo, o pai de Elif chega no local com uma bolsa nas mãos. Gurbus então pergunta para o pai de Elif se ele trouxe o dinheiro que ele lhe deve. O pai de Elif responde que está trabalhando para conseguir o dinheiro, mas ainda não tem todo o valor. Gurbus então começa a jogar comida em cima do rapaz. O senhor então pede clemência a Gurbus e diz que veio trazer alguns pertences de Elif, pois ela está há dias com a mesma roupa. E diz para Gurbus que queria saber como sua filha está, pois está preocupado com ela. Azkis responde que Elif está muito bem. O pai de Elif então tenta entregar para Azkis os pertences que ele trouxe da garota, mas Azkis se levanta e mostra a faca para o rapaz e diz que Elif já tem tudo que precisa. Gurbus sorri com a atitude de Azkis. Enquanto isso, Elif continua bardeando os sacos brancos de um lado para o outro. Assim que ela termina de colocar os sacos de um lado da casa, Susan manda ela levar os sacos de volta para outro lugar. E assim ela está fazendo isso já faz algum tempo. Após um tempo, Azkis chega no local. Susan então diz para Azkis: que bom que você voltou, meu filho, vou lá cuidar do seu pai. Azkis então manda a Elif parar de levar os sacos de um lado para o outro. Azkis então manda a Elif pegar uma pá que estava no chão e entregar para ele. Elif então faz o que Azkis está pedindo. Azkis então enfinca a pá no chão e olha para Elif e diz: cave. Elif então retira a pá que Azkis enfincou na terra. Ela pega uma espécie de machado e começa a cavar o local. Azkis então manda Elif cavar um buraco grande o suficiente para que os cachorros não encontrem. Ele então pega o relógio do pai de Elif e joga na frente da garota. Elif fica transtornada, ela então cata o relógio de pulso do pai dela e começa a bater em Azkis, dizendo: o que você fez com meu pai? Onde está meu pai? Elif então começa a pedir: meu pai está vivo ou não tá? Por favor, meu pai está vivo ou não tá? Azkis joga Elif no chão e diz: eu mandei você cavar. Cave um espaço suficiente para 2 pessoas. Elif então se levanta e continua cavando. Ira então vai levar chá para Orhun e Daphne, que ainda estão trabalhando no escritório de Orhun. Ira então recolhe os copos vazios de Daphne e Orhun e coloca outros copos cheios de chás na mesa para eles. Ira também deixa algumas bolachinhas para os 2 comerem. Nesse momento, Zerrin, que estava sozinha na sala da mansão, vai até o escritório de Orhun e começa a espiar os 3 pela porta que Ira deixou aberta. Nesse momento, Orhun pede para que Ira coloque o chá mais longe dos documentos, pois ela pode acabar derramando o chá nos documentos dele. Daphne acaba percebendo o tratamento frio que Orhun está dando para Ira, e isso acaba deixando ela um pouco sem jeito. Orhun então recebe uma ligação e vai atender na varanda. Daphne então começa a conversar com Ira. Daphne então diz para Ira que ouviu dizer que ela também já trabalhou na associação. Ira então responde que sim, que ela trabalhou por um período muito curto e diz para Daphne que isso já faz muito tempo. Daphne então começa a dizer para Ira que ela está tendo dificuldades na organização. Ira então começa a dar alguns conselhos para Daphne nesse momento. Orhun entra no local muito bravo e diz para Ira que se eles precisarem de ajuda, eles vão pedir. Ira então sai do local e Daphne fica se sentindo muito mal com isso. Daphne então diz para Orhun que Ira só queria ajudar e que ele não deveria ter falado assim com ela. Mas Orhun ignora completamente Daphne e volta a falar sobre trabalho. Daphne então diz para Orhun: é assim que você deseja resolver os seus problemas? Tratando Ira com raiva? Mas Orhun ignora Daphne e continua trabalhando. Enquanto isso, Elif continua cavando um buraco no chão, sob a supervisão de Azkis, o psicopata. Nome excelente para ele. Elif então olha para Azkis e diz: você está fazendo isso só para me assustar? Você não fez nada com meu pai, não é? Azkis então olha para Elif e diz: o prazo do seu pai ainda não venceu, mas está acabando. Cuide do relógio de seu pai, ou então vocês 2 vão descansar aqui, pai e filha, juntos pela eternidade. Azkis então pega a bolsa que o pai de Elif trouxe para ele entregar para ela, com os pertences da garota. Ele então abre a bolsa e começa a jogar os pertences de Elif no chão. E diz para Elif que o pai dela trouxe os pertences para sua filha
contrabandista. Elif então joga a pá no chão e diz para Azix que ele está torturando ela desse jeito só porque ela tentou ajudar o pai dele. Elif então diz: que tipo de crueldade é essa? Eu só estava tentando ajudar o seu pai. Após alguns segundos, Elif já não aguenta mais toda essa pressão e acaba desmaiando, pois já não está mais apenas cansada mentalmente, seu corpo também já está exausto. Azix então pega um balde de água e joga em Elif e diz: levante-se, agora. Elif então acaba acordando no susto. Azix então manda Elif terminar o seu trabalho. Elif então se levanta e entra no galpão. Enquanto isso, Susan está na sala com Arif. Após um tempo, Azix chega no local. Assim que Arif olha para o garoto, ele começa a ter uma crise e começa a chamar por Berrier. Ele começa a dizer: Berrier, onde está você, Berrier? Cadê você, Berrier? Você não vai vir me ver? Azix então começa a tentar acalmar seu pai. Mas Arif não se acalma e continua chamando por Berrier, que na verdade ele está chamando por Elif, pois ele está confundindo as duas pessoas. Como sempre, Azix não aguenta a pressão e sai do local. Susan então tenta acalmar o senhor, com toda a delicadeza e amor que ela sente pelo senhor. Enquanto isso, Elif está no galpão ouvindo os gritos de Arif chamando por Berrier, que na verdade ela sabe que ele está chamando por ela. Elif então já não aguenta mais toda essa situação e começa a chorar e tenta cobrir os ouvidos para não escutar toda a confusão que está acontecendo lá em cima. Após um tempo, Azix abre o galpão. Ele então pega a Elif pelo braço e leva ela para dentro da casa. Ele então leva a Elif para dentro da sala e diz: acalma ele, agora, vai, acalma ele. Elif então olha assustada para Azix. Azix então novamente diz: anda, acalma ele. Enquanto isso, Zerrin ainda está na sala da mansão, esperando a reunião de Daphne e de Orhun acabar. Zerrin então começa a dizer para si mesma que Daphne estava conversando com Ira calmamente no escritório, enquanto ela deveria estar fazendo de tudo para marcar território. Zerrin então diz para si mesma que precisa ajudar Daphne a tomar o controle de toda a situação. Zerrin então retira um saquinho com algum remédio de sua bolsa e vai até a cozinha da mansão. Assim que Zerrin chega na cozinha, Merien diz para Zerrin que preparou uma limonada e pergunta para Zerrin se ela gostaria de beber um pouco. Zerrin então diz para Merien que na verdade ela gostaria de um copo de água. Merien então vai pegar um copo de água para Zerrin e enquanto ela vai fazer isso, Zerrin aproveita a distração de Merien para colocar um remédio na bebida. Zerrin então pede para que Merien leve aquela limonada para sua irmã. Assim que Zerrin sai do local, Ira chega e pega a bandeja para levar até o escritório de Orhun, mas Ira acaba passando mal. Ira então se senta no balcão da cozinha e Merien começa a dizer para Ira que ela precisa comer e que o açúcar no sangue dela deve estar muito baixo, pois ela não come direito. Merien então pega o suco que estava na bandeja e entrega para Ira e manda ela beber o suco para que ela possa se sentir melhor. Ira então começa a beber o suco com o remédio que Zerrin tinha colocado para aumentar a libido de Daphne. Zerrin então volta para a sala da mansão e diz para si mesma que precisa ir embora imediatamente para que Daphne fique sozinha na mansão com Orhun. E diz: talvez agora, ficando sozinha com Orhun e depois de beber essa limonada, você possa cair nos braços dele. Zerrin diz isso sorrindo, pois realmente acredita que Daphne vai beber a limonada. Mas, enquanto isso, Ira está na cozinha, bebendo toda a limonada com o remédio que Zerrin colocou nele.